minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor Paulo Roberto Costa, Vossa Senhoria tinha poderes, alçada, para tomar decisões que envolvessem grandes contratos ou pagamentos sem que o Conselho de Administração da Petrobras tivesse conhecimento ou sobre eles deliberasse? Os diretores da Petrobras têm autonomia para decidir contratações de valores elevados, sem levar ao conhecimento do Conselho de Administração? E qual o grau de autonomia deles? Os diretores da Petrobras não têm autonomia para aprovar nem para assinar grandes contratos. Todos esses contratos de maior porte, quer seja da área de abastecimento, área de gás e energia, área de exploração e produção, são aprovados na diretoria colegiada. A aprovação desses contratos não compete ao Conselho de Administração. O Conselho de Administração ele aprova o plano de investimento da Petrobras, acompanha os indicadores da Petrobras. Agora, a aprovação de contratos compete apenas à diretoria executiva. Então, nenhum diretor da Petrobras, nem eu, nem ninguém, teria condição de aprovar nenhum contrato de forma isolada. Todos foram aprovados a nível da diretoria colegiada da companhia. Tá, então, o Conselho de Administração, portanto, pelo que você está dizendo, não tinha poderes para tomar decisões nenhuma que envolvessem contratos ou pagamentos. Em relação a contratos, como o exemplo que eu vou dar aqui, quer seja da Renest, quer seja do Comperd, quer seja uma construção de uma plataforma, quer seja a construção de um navio, não era de competência do Conselho de Administração. Compete ao Conselho de Administração, isso está no Estatuto da companhia, compete ao Conselho aprovar o plano de investimento, que são os orçamentos de cada área, compete ao Conselho acompanhar os indicadores de cada diretoria e compete ao Conselho compra e venda de ativos. Ok. Só complementando, Vossa Excelência, qualquer compra de qualquer, vamos dizer assim, patrimônio que a Petrobras venha incorporar dentro da companhia, ou venda, qualquer compra de qualquer ativo, ou venda de qualquer ativo, isso transcende a diretoria da Petrobras. Aí a responsabilidade é do Conselho de Administração. Vossa Senhoria participou de alguma forma da criação da empresa Sete Brasil Participações S.A.? Apenas como diretor da forma colegiada, esse assunto foi conduzido diretamente pelo presidente Sérgio Gabrielli e foi conduzido diretamente pelo diretor financeiro, Almir Barbassa. Esse assunto só veio depois de pronto ser colocado na diretoria para aprovação. Nós não tínhamos conhecimento desse assunto. Esse assunto não foi conduzido para e passo pela diretoria toda. Nós apenas aprovamos depois do assunto concluído. Ok. Existe possibilidade de Vossa Senhoria, ou empresa da qual é acionista ou cotista, ser proprietário de um ou mais estaleiros subcontratados pela Sete Brasil? Desculpe, eu queria que Vossa Excelência repetisse a pergunta, que eu não entendi a pergunta. Bom, vou repetir. Existe possibilidade de Vossa Senhoria, ou empresa da qual é acionista ou cotista, ser proprietário de um ou mais estaleiros subcontratados pela Sete Brasil, não? Eu acredito, Vossa Excelência, que não. Eu não tenho conhecimento disso, mas acredito que não. Acredita? Eu não tenho conhecimento desse assunto. Eu não tenho... Eu não tenho conhecimento do assunto. Tá. Como é de conhecimento geral, foi feita uma denúncia, não é, pelo empresário Auro Gones Vaz, segundo consta, conselheiro e acionista da Petroquímica Triunfo, sociedade entre a Petrobras e a Petroplastic, no Rio Grande do Sul. Em resumo, afirma o documento, abre aspas, durante anos foram convidados a fazer parte de um esquema criminoso que funcionava na Petrobras. Acionistas das empresas recebiam, inclusive, os dividendos em pagamentos por fora. Por rechaçar a oferta ilegal, fomos sistematicamente atacados pela presidência da Petrobras, através de José Sérgio Gabriel de Azevedo, pelo diretor Paulo Roberto Costa, pelo Conselho de Administração, sob o comando de Dilma Rousseff. Todos faziam questão de ressaltar que tinham costas quentes. O então presidente Lula, quem aceitou fazer parte do jogo de corrupção, agora comprovado pela Operação Lava Jato, recebeu aportes bilionários. Essa é a afirmação feita pelo senhor Auro.
O que Vossa Senhoria pode nos informar sobre essa gravíssima denúncia e o envolvimento das pessoas nela citadas, como responsáveis por práticas criminosas como extorsão, uso da função pública para atender interesses pessoais ou partidários, dilapidação do patrimônio público, entre outras? Desconheço totalmente essa acusação do Dr. Áureo aí, não conheço esse assunto. Conheço ele, já estive em reunião com ele, ele tinha participação na Petroquímica Triunfo, lá no Rio Grande do Sul, se sentia, esse grupo empresarial se sentia extremamente, vamos dizer, não prestigiado, desde dos governos militares, desde o tempo depois do presidente Collor de Mello, quando houve privatização do setor petroquímico. Então eles guardam vamos dizer assim, uma mágoa muito antiga em relação à participação deles, porque eles começaram essa Petroquímica Triunfo lá no Rio Grande do Sul, uma parte do polo petroquímico. Mas em relação a essa colocação dele, desconheço totalmente. O senhor desconhece que ele fez essa denúncia? Desconheço que ele fez a denúncia e desconheço que ocorreu dentro da Petrobras em relação ao presidente Sérgio Gabrielli, em relação a mim, qualquer desvio de pontos que ele mencionou aí. Não conheço esse assunto. Essa denúncia foi feita por ele. O que eu li aqui foi um trecho transcrito da denúncia feita por ele. O senhor desconhece? Desconheço. Ok. Dos valores que Vossa Senhoria reconheceu ter pago como propina, qual o volume era destinado aos executivos da Sete Brasil ou foram pagos a título de viabilizar contratos com essa empresa ou suas coligadas? Poderia nominar e especificar esses casos, não? A Sete Brasil não tinha ligação nenhuma com a minha área. A Sete Brasil foi uma empresa constituída para a construção de plataformas para a produção do pré-sal. Então, eu não tinha nenhuma ligação com a área de abastecimento. Eu não tenho conhecimento de nenhum assunto da Sete Brasil. Vossa Senhoria saberia dizer quem são e qual o envolvimento e a participação no esquema de corrupção da Petrobras dos senhores Pedro Barusco, Ricardo Frost, Renato Sanches Rodrigues, Luiz Eduardo Guimarães Carneiro e João Ferraz? O que eu posso lhe dizer, dizer para Vossa Excelência, apenas o que eu escutei e vi pela televisão e vi pela imprensa em relação ao Pedro Barusco. Dos outros profissionais que foram citados, eu não tenho nada a comentar porque eu não tenho conhecimento. Então, só sei o que o Pedro Barusco falou, e inclusive esse conhecimento que eu sei do Pedro Barusco foi a partir da delação dele, porque eu também não tinha conhecimento anterior a esse caso. O que poderia nos dizer, Vossa Senhoria, sobre o pagamento de propina, se Vossa Senhoria tem conhecimento, ou favorecimento ilícito em virtude das operações da Petrobras na África? Também é uma área que não era de domínio e não era ligada à diretoria de abastecimento. Todos os ativos da Petrobras e operações da Petrobras fora do Brasil eram ligados diretamente à área internacional, que foi conduzida, nesse período que eu fiquei dentro da companhia, parte pelo Nestor Severó, depois pelo Jorge Zelada, e mais no final foi conduzida pela própria presidente Graça, que ela não nomeou ninguém para essa atividade da diretoria internacional. Ela mesma acumulou entre a presidência e a diretoria internacional. Então não tenho conhecimento dessa área. Vossa Senhoria articulou a construção de uma refinaria pela empresa Costa Global, no município de Carmópolis, no meu estado de Sergipe. O lucro esperado era de R$1 bilhão, montante que seria levantado nos moldes da conduta criminosa que Vossa Senhoria já havia tempos praticava. Vossa Senhoria se sente frustrado por não ter aplicado esse golpe, considerando breve analogia ao estelionato contra o povo de Sergipe e contra os brasileiros, já que Vossa Senhoria esteve com o governador Jackson Barreto, tirou foto, divulgou na imprensa, fez propaganda publicitária, pagos com recursos do povo de Sergipe. Então, como Vossa Senhoria se sente não tendo conseguido aplicar esse golpe lá? Bom, primeiro, eu esclarecer para Vossa Excelência que esse projeto não tinha nada de irregular. Esse projeto era totalmente regular. Não houve nenhum recurso do povo de Sergipe em nenhum momento, porque nós estávamos em tratativas iniciais, tivemos essa reunião com o governador. A área onde seria implantada a refinaria em Carmópolis, seria adquirida ou foi adquirida com recursos de quem? Já tínhamos um fundo de investimento internacional que iria participar disso, já tínhamos investidores no Brasil interessados nesse processo, mas esse processo não foi à frente, porque ocorreu essa operação e nada foi para frente. Esse projeto era um projeto extremamente importante para o Brasil. A compra de petróleo, estava se trabalhando para comprar esse petróleo da própria Petrobras a preço de mercado e construir essas refinarias. E essas refinarias seriam muito importantes, além da geração de emprego, seria atender
mercados hoje onde a Petrobras tem dificuldade de logística grandíssima de colocar derivados lá. A colocação... Só para concluir, senhor presidente. A colocação de derivados em algumas áreas do Brasil, como o caso de Sergipe, de Alagoas, que não possuem portos de grande calado, são extremamente complicados para a Petrobras. Então, a construção de uma unidade dessa, embora de produção relativamente pequena, porque cada módulo ia ser 5.000 barris, seria importantíssima para o governo de Sergipe, para o governo de Alagoas e outros que nós íamos fazer esse projeto. Agora, esse projeto, eu reitero aqui, não tinha nada de ilegal, era um projeto totalmente legal e sem nenhuma mácula nesse projeto. Só para encerrar, senhor presidente, a última pergunta ao senhor Paulo Roberto. Vossa senhoria esbanja seu sorriso eventualmente flagrado pela imprensa. Essa expressão de felicidade é plenamente verdadeira e Vossa Senhoria se arrepende, como afirmam seus advogados, de ter promovido a corrupção na empresa da qual o Brasil, até alguns anos atrás, sempre se orgulhou? Se Vossa Senhoria realmente se arrepende, cite-nos quem é o verdadeiro ou são os verdadeiros mentor desse descomunal esquema de corrupção na Petrobras. Primeiro eu queria dizer para Vossa Excelência que eu não tenho felicidade nenhuma, porque eu tenho sofrimento meu e da minha família. Agora tem um trecho da oração de Santa Teresinha do Menino Jesus, que isso, se Vossa Excelência não conhece, eu acho que vale a pena conhecer. E esse trecho diz o seguinte, que Jesus Cristo nos deu o dom da alegria, para que nos momentos difíceis da nossa vida, nós tenhamos condição de sorrir e crer, mesmo quando houver escuridão dentro de nós. Então eu não tenho nenhum motivo para sorrir, nenhum motivo para nada, porque eu estou sofrendo e minha família está sofrendo muito. Então não é um motivo... O senhor se lembrou, só pensou que o sofrimento ia acontecer agora. Na época da corrupção, o senhor não se preocupou com o sofrimento que poderia vir. O senhor sorriu pela corrupção que o senhor estava praticando, roubando os cofres do povo brasileiro, da Petrobras, que sempre foi um orgulho de todos nós. Na época o senhor sorriu quando roubou, quando encheu os bolsos de dinheiro. Aí agora o senhor vem usando Santa Teresinha para comover aqui. Comover deveria estar, era o senhor... com o povo brasileiro, que sempre teve a Petrobras como orgulho, e se hoje a Petrobras passa pelo que passa, o senhor é um dos grandes responsáveis pelo esquema de corrupção. Então não venha citar texto de Santa Teresinha que não comove a mim, e tenho certeza não comove o povo brasileiro. Comove sim, se não for feita justiça, e pessoas como o senhor não for pagar pelo que fez, continuar e ir para a cadeia para pagar pelo que fez. Então não venha com textos religiosos, que a mim não comove em nada, e muito menos ao povo brasileiro. E eu fiz uma pergunta, e eu gostaria que Vossa Excelência colocasse para responder o que eu perguntei, e não querer aqui se fazer de vítima, porque não comove nem a mim, e tenho certeza que o senhor não é vítima, não. Vítima é o povo brasileiro das suas falcatruas, da sua roubalheira, da sua corrupção. Então responda a minha pergunta, por favor. Depois dessa sua colocação toda, o senhor podia repetir a pergunta, que eu já esqueci? Posso. Vou repetir detalhadamente com calma, para poder ouvir a resposta com cinismo, com essa face aí deslavada de Vossa Excelência. Vossa Senhoria esbanja seu sorriso. Eventualmente flagrado, não foi uma vez só não, foram várias, pela imprensa. Essa expressão de felicidade é plenamente verdadeira? Vossa Senhoria se arrepende, como afirmam seus advogados, Vossa Senhoria se arrepende, e Vossa Senhoria disse aqui agora, de ter promovido a corrupção na empresa da qual o Brasil, até alguns anos atrás, sempre se orgulhou. Se Vossa Senhoria realmente se arrepende, cite-nos. E se Deus de Santa Teresinha está iluminando Vossa Senhoria agora, que Ele ilumine Vossa Senhoria para citar e dizer quem é ou quem são os verdadeiros mentores desse esquema de corrupção da Petrobras, que Vossa Senhoria foi um dos principais mentores dele. Eu quero repetir aqui para Vossa Excelência que eu me arrependo. Eu entrei num processo que é o processo de areia movediça, que é muito difícil sair. Mas me arrependo. O que eu falei aqui, se isso tudo que eu virei minha vida do avesso, que tudo que eu prejudiquei a mim e a minha família, não servi para melhorar esse país, nada valeu a pena. Isso só aconteceu, não foi por decisão de Paulo Roberto, não foi por decisão das empresas, isso aconteceu por atitudes de maus políticos. Não foi a Petrobras que inventou o cartel, não foi o diretor da Petrobras que inventou o cartel, não foi o diretor da Petrobras que inventou, e nem as empresas que tinham que pagar para políticos. A origem, a gênese desse problema todo, da Petrobras, foi aqui em Brasília. E vocês,
desculpe, Vocês Vossas Excelências têm um papel fundamental nesse esclarecimento, para que isso seja redimido, para que isso seja melhorado nesse nosso país. A origem não foi na Petrobras, a origem veio aqui de Brasília. Vossa Excelência tem um papel fundamental nesse processo. O senhor não respondeu a minha pergunta. Eu perguntei, né, quem foi o verdadeiro mentor, os verdadeiros mentores. O senhor falou dos políticos, e acabe com essa história de querer culpar os políticos. Eu perguntei se Vossa Senhoria está arrependido, quem são os verdadeiros mentores? Quem foi o verdadeiro mentor de tudo isso? Da minha parte, na diretoria de abastecimento, foram os políticos que eu já citei na minha delação, que é de conhecimento... O senhor citou na delação, estou pedindo para o senhor citar aqui. Eu já citei na minha delação, e está isso de domínio público, políticos do PP, políticos do PMDB e políticos do PT. Nomes? Do PP. Começou com o deputado Zé Janene, prosseguiu depois com o deputado Mário Negromonte, prosseguiu depois com o senador Ciro Nogueira. Do PMDB, senador Renan Calheiros, deputado Aníbal Gomes, senador, agora me foge o nome aqui, que são tantos, me foge o nome, daqui a pouco eu me lembro. Do PMDB, né, esses que do PMDB. Do PT, tive contato e ações com o senador Lindenberg, com o senador Costa lá de Pernambuco. Isso está detalhado, Humberto Costa, Pernambuco. Isso está detalhado na minha delação. Se Vossa Excelência tem acesso a isso, e com certeza tem, é só ler tudo que eu falei lá. Está detalhado lá. Presidente, eu gostaria que Vossa Excelência me permitisse, desse aí pelo menos mais um minuto, para que o Paulo Roberto, o senhor Paulo Roberto, ele possa reavivar a memória dele, dos nomes que ele está esquecido, porque na hora da corrupção, da roubalheira, que eu me esqueci, senador Romero Jucá, tivemos contato com ele. Contato não. Contato é uma coisa. Contato o senhor está tendo com qualquer um de nós aqui, mesmo de distante. Contato que eu falo é situações irregulares. Tá. Situações irregulares. Agora, eu repito aqui para Vossa Excelência que isso aí está na minha delação, é só ler. Mas o presidente está dando aqui a Vossa Excelência, mas o tempo é reavivar a memória de Vossa Excelência. Ok. Não lembro mais ninguém? Eu posso ler aqui a lista dos que foram indiciados pelo STF, para relembrar o Mas a quem você tinha de prestar contas? Pergunta a você. A quem? Eu vou fazer aqui. Darei a palavra a Vossa Excelência, para André Moura. Eu peço que o senhor Paulo Roberto Costa possa concluir as respostas para que a gente possa dar seguimento com os demais subrelatores. Se Vossa Excelência tiver concluído, na hora em que o deputado Ivan Valente, o deputado Efraim for falar, Vossa Excelência poderá voltar a tratar do tema. Mas Vossa Excelência tem o tempo que for necessário para listar nomes e o que for inerente ao processo de corrupção que envolveu a diretoria de Vossa Senhoria à época da Petrobras. Vossa Senhoria ainda tem mais algo a responder? Não tenho mais nada a responder, porque tudo isso está na minha delação e Vossa Excelência tem acesso a esses pontos todos. Senhor presidente, eu posso aqui esquecer algum nome, eu posso aqui fazer algum erro em relação à nominação. Então tudo isso está na minha delação e é de domínio público. Senhor presidente, Vossa Excelência tem isso. O senhor só lembra de nomes do Legislativo, só do Legislativo? Do Executivo ninguém? Do esquema da corrupção? Foi mencionado lá na época também o ministro Edson Lobão. Somente? Mencionado, quando eu digo, eu vou repetir para Vossa Excelência, mencionado, como eu digo, é com problema. Eu não estou mencionando aqui outros nomes que não tivessem problema. Então, quando eu falo mencionado, o Vacari, com problemas. Eu nunca tive com ele, já expliquei aqui na Senhor presidente, agradeço a Vossa Excelência.